boa tarde! Vamos para a aula dessa quinta-feira, dia 2 do mês de setembro. Setembro é o mês de número 9, pois contando com setembro já se passaram 9 meses. Hoje nossa aula é no livro Buriti mais Matemática, lá na página 90. As atividades de hoje são muito legais porque eu quero saber se você presta atenção no que você ouve e no que você olha. Isso mesmo. Todas as atividades têm que prestar muita atenção, que não são difíceis, mas tem que estar com olhão de coruja e orelha de elefante para olhar e ouvir bem para entender. Então vamos lá. Lá na página 90 tem um joguinho da velha. O Carlos e a Lia estão brincando do jogo da velha. As peças do Carlos são as peças quadradas. E as peças da Lia são triângulo. Então pensa bem, a Lia tem os triângulos, o Carlos tem os quadrados. A Lia já colocou 2 pecinhas, o Carlos também já colocou 2 pecinhas. Agora é a vez da Lia, a Lia que tem os triângulos. Marca com o X onde a Lia tem que pôr a pecinha para o Carlos não ganhar. Porque o jogo da velha, a pessoa tem que colocar 3 peças juntas, ou uma em cima da outra, ou uma do lado da outra. O Carlos já tem 2 peças, só falta ele pôr uma para ele ganhar. Onde a Lia tem que pôr um triângulo, que aí o Carlos não ganha ponto. Família, se a criança não conhece o jogo da velha, brinca numa folhinha velha um pouquinho, para a criança entender. Sem conhecer o jogo fica meio difícil para fazer, tá bom? Ela não pode deixar ele juntar 3 quadradinhos juntos. Então, onde a Lia tem que pôr um triângulo para ele não fazer 3 quadrados juntos. Marca aí um xizinho para ele não colocar o quadradinho lá. Certo? Agora, o jogo de damas. No jogo de damas, as peças elas vão pulando na diagonal. Inclinadinho assim, ó. Como se fosse o X. Elas andam nesse tabuleiro aí só nas casas brancas, certo? E elas podem ir para frente ou para trás, né? Para a direita ou para a esquerda. Se for para capturar, se for, como a gente disse, se for comer a pecinha do adversário. Então, ó, a peça preta indicada lá com a marquinha azul, a peça preta que está com uma flechinha azul do lado, ela pode comer 3 peças vermelhas de uma vez só. Então, o primeiro movimento ele já fez com o pontilhadinho azul. Então, se essa peça preta pular a vermelha, ele come aquela pecinha. Agora eu quero saber qual os outros movimentos que a peça preta tem que fazer para comer mais 2 peças vermelhas. Eu aqui nesse tipo de vídeo eu não consigo marcar, então eu já desenhei para quem não sabe. Que a peça preta vai pegar uma vermelha, pulou ela, aí vai pular outra vermelha, vai lá na ponta do tabuleiro. E aí ele volta e pega outra vermelha. Então eu já desenhei, porque com esse tipo de vídeo eu não consigo desenhar e ir explicando na gravação, tá bom? Mas se a família conhece o jogo de damas, mostra com o dedinho o porquê que ele pula uma vermelha, aí ele vai pular outra vermelha, aí ele desce no caminho e pega a terceira pecinha. Então a peça preta vai comer 3 peças vermelhas. Página 91. Uma pessoa que vê geometria na arte. Vamos conhecer o artista potiguar Newton Avelino? Esse artista transforma suas vivências em obras de arte impressionantes. Nas suas obras, ele costuma retratar a cultura nordestina com um estilo muito próprio dele. Olha lá o chapéu, as sandálias e a roupa comum do povo nordestino. O legal da gente conhecer é que quem não conhece, olha como é que o nordestino se veste. Olha lá os cactos
pois o Nordeste é uma região muito quente, tem lugar que chove pouco, então tem bastante cacto. E olha que legal o rosto das pessoas. Tem hora que você olha e parece que ela tá de frente, mas ao mesmo tempo você olha e parece que tá de lado, né? O mesmo desenho parece estar de frente e tá de lado, né? Então olha a obra e aprecie. Essa obra chama Os Forrozeiros, de Newton Avelino, pintada em 2008. Agora tome nota. Será que você reparou bem na obra de arte do Newton Avelino? Eu quero saber. Observando a obra, me responda. Você vê instrumentos musicais aí na mão dos forrozeiros? Se sim, quanto? Tem 3 homens. Cada um está segurando um instrumento. Eu quero saber quantos instrumentos tem no total. Como algumas crianças não conhecem esses instrumentos, eu anotei o nome delas. Então, o nome desses instrumentos, o primeiro está segurando um triângulo que faz o dling-ling-dling-dling. Deixa pra lá. O triângulo. O do meio está segurando uma sanfona. E o terceiro a gente pode falar que é um tambor ou uma zabumba. Triângulo, sanfona e zabumba. Quais figuras geométricas planas? Plano é o mesmo que achatado. Estão representados. Olha lá, o chão eu vi quadrado. Na roupinha deles, em alguns espaços, tem desenho de triângulo. A boca do tambor ou da zambumba são círculos. E lá na sanfona tem um retângulo. Então, eu quero que a criança mostre para a família onde estão as formas geométricas para poder escrever o nome que tem essas. Eu encontrei essas 4 aí, tá bom? E reflita comigo, as cores utilizadas dão uma sensação de tristeza ou de alegria? As cores usadas são cores claras e vibrantes. Cores azul claro, amarelo, laranja, vermelho são cores quentes, são cores que dá a sensação de vibração, de alegria. Então é cor alegre. Agora, se um desenho tivesse muito cinza, muito preto, o roxo, a gente fala azul marinho, azul escuro, a gente fala que são cores frias, aí dá a sensação de tristeza. Mas como é bem colorido, a sensação é de alegria. Agora, compreendendo informações, vamos ver se vocês conseguem ouvir e entender o que ouviu. A Adelaide é a síndica do prédio e que mora. A síndica é a chefe, é que ela toma conta do prédio para não virar bagunça. E ela fez uma pesquisa para saber quais as flores preferidas dos moradores, para ela fazer um canteiro que será construído bem na entrada do prédio. Observe as anotações da votação. Cada risquinho é um voto, cada pauzinho, tanto em pé, quanto deitado, quanto cortado no meio, é um voto. Então, por exemplo, eu contei pauzinho por pauzinho da Margarida e vi que tem 15 votos na Margarida. Vocês vão contar quantos palitinhos também tem na azaleia e anota o resultado do lado. O lírio e anota o resultado. A rosa e anota o resultado. Não precisa pôr todos os números igual eu fiz. Eu só coloquei os números para vocês verem que cada risquinho é um voto. Vai ficar ruim escrever tudo, só que tem que anotar o resultado total e conta marcando, para não esquecer de contar nenhum palitinho, senão não vai dar certo. Então, eu vi que tem 15 margaridas. Aí, vocês vão ter que ligar as flores ao resultado. Tem lírio, rosa, margarida e azaleia. Eu já vi que as margaridas têm 15 votos. Qual flor teve 10 votos? Liga na flor certa. E 18 votos. E 20 votos. Para facilitar a contagem, pode contar 10 palitinhos e circular para lembrar que é uma dezena. O que sobrar é o número que vai ao lado do 10 para formar, por exemplo,
O 10 é uma dezena, o 18 vai ser uma dezena, mais 8 unidades. O 20 vai formar 2 grupinhos de 10. Assim facilita para contar. E liga. Agora complete a tabela abaixo com a quantidade de votos para cada tipo de flor. Então, em cima tem o tipo de flor, que é o desenho, e a quantidade de votos você vai anotar embaixo. Então, é só olhar a figura, ó. Olha lá do lado da margarida. A margarida é uma flor de miolo amarelo e pétalas brancas. Eu só copiei o número que eu liguei ela e copiei embaixo 15. A flor vermelha é a rosa. O número que você ligar na rosa é o que você vai escrever embaixo da rosa. O cor de rosa bem clarinho é o lírio. O número que você ligar no lírio é o número que você vai copiar embaixo da flor rosa clara. E a flor rosa escura é a azaleia. Também vai anotar o resultado da azaleia embaixo. Última página. Essa também é para prestar bastante atenção. A Laís e o Edu ganharam um jogo com representações de figuras geométricas. E no jogo tem 10 cubos. Cubo é aquele que tem a frente parecida com um quadrado. 8 esferas, que são 8 bolinhas. 5 pirâmides. Lembra das pirâmides do Egito? É aquele que tem a frente igual a um triângulo. 20 cilindros. Cilindro é aquele que tem o formato do copo. 12 cones. O cone parece a casquinha de sorvete, só que tá de boca para baixo. E 15 paralelepípedos. Paralelepípedo é aquele que parece um tijolo, uma caixa de sapato. Então aí tem o desenho do cubo, cone, pirâmide, esfera, paralelepípedo e o cilindro. O que eu fiz? Eu pintei o nome de cada figura e o número que tem. Então, olha lá em laranja. Eu vi que tem 10 cubos. Embaixo do cubo eu coloquei o número 10. O cone eu pintei de verde. Antes da palavra cone tem o 12. Eu vou colocar aqui, tem 12 cones. Entenderam? Vão ouvir a família falar o nome da figura, a quantidade que tem e anotar a quantidade embaixo. Se a criança tiver dificuldade, é só fazer como eu fiz. Pinta com a cor da figura, que fica mais fácil de observar. E agora, qual é a cor da figura geométrica que tem menos representações? É a que tem 10, 8, 5, 20, 12 ou 15. Se a criança tiver dificuldade de ver o que é menor, pega lá no silabário atrás, tem os numerais. Olha lá nos numerais e fala qual que está mais perto do zero, é o número menor. Então, a criança pode aproveitar de vocês. Circular os números, o que tiver mais próximo do zero é o número menor. Qual figura possui exatamente uma dezena de representações? Uma dezena é o mesmo que, dezena é o mesmo que 10. E quantas dezenas são as representações dos cilindros? O cilindro tem 2 dezenas. Ou, quanto que é 10 mais 10? Vou deixar vocês descobrirem aí. O Raul fez uma pesquisa no bairro sobre que brinquedos devem ser colocados na pracinha. O escorregador recebeu 28 votos. O balanço ficou com 30 votos. O gira-gira teve 25 votos. E a gangorra, 11 votos. Complete a tabela de acordo com a quantidade de votos que cada brinquedo recebeu na pesquisa do Raul. Se embana no todo, olha lá, em cima tá brinquedo, embaixo a quantidade. Eu pintei o balanço de rosa e eu vi lá que o balanço ficou com 30 votos. Embaixo do balanço eu vou pôr o numeral 30. O que é 30? 30 é o 3 dezenas e 0 unidades. Mesma coisa vai fazer com esse escorregador. Vai ver qual ficou com 11, vai procurar o nome que tá do lado do 11 e vai escrever em cima e quantos votos teve o gira-gira. Gente, nessa pracinha só vai caber 3 brinquedos. Qual deles é o melhor para ser descartado, para não pôr? Vamos explicar por quê?
O melhor para ser descartado é o que tiver menos voto, porque se poucas crianças votou naquele brinquedo, é que com certeza elas não querem. Então a gente tem que colocar na pracinha os 3 brinquedos que a maioria das crianças votaram, porque a maioria gosta, não é verdade? A gente não vai comprar uma coisa que a gente não gosta, então vamos escolher o que a maioria votou. A aula de matemática é essa. Vamos fazer atividade complementar? Então vai pegar o caderno. A criança que tem muita dificuldade, o adulto pode só colocar lá 2/9, que eu sei que é 2 de setembro. Só que a maioria das crianças, estou vendo na sala de aula, está conseguindo escrever. Lá no segundo ano, tem que escrever bastante. Ai, professora, mas teve o corona, a gente estudou pouquinho. Vocês estudaram um pouquinho menos, mas vocês já vão para o segundo ano. Já estão ficando os moços e moças. Então vai ter que escrever. Então mesmo que tá um pouquinho cansado, mesmo que a mãozinha ali queima um pouquinho, tem que fazer esforço e escrever, porque tá indo para o segundo ano, então não pode fazer corpo mole. Credo, professora. Às vezes você acha que não dá conta, mas se você se esforçar um pouquinho, você descobre que consegue. Então aí, vamos insistir um pouquinho, família, para a criança escrever com a letrinha dela o dia 2 de setembro de 2021, que hoje é quinta-feira. E aí, lá no bloquinho grampeado que eu deixei para essa quinzena, eu deixei lá a data na girafinha, eu cortei o da minha, do dia 2 de setembro. As barrinhas e os cubinhos, para reforçar um pouquinho, dezena e unidade. Então, ó, eu até pintei as barrinhas, ela vale 10. Eu preciso contar quadradinho por quadradinho? Não, eu já sei que esse palitão aí tem 10 quadradinhos, por isso ele chama uma dezena. E os quadradinhos que estão na casinha do lado da direita são as unidades. O que são as unidades? São os quadradinhos que não tem 10, porque a hora que junta 10, ele muda de casa, ele vai para a esquerda e se torna dezena. Então, todo número que está à esquerda, quando eu tenho 2 números, o da esquerda é dezena, o da direita unidade. Então, a gente vai completar os quadros escrevendo os números que representam as barrinhas das dezenas e o número que representa os quadradinhos da unidade. Depois, a gente vai escrever o nome daquele número, conforme o modelo. Então, primeiro tem uma dezena. Lá na casinha do D, eu coloquei 1. Nossa, professora, mas você falou que a esquerda não é D de direita, não, é D de dezena. Lá na casinha da esquerda, onde está o D da dezena, vai pôr 1 porque só tem uma barrinha. E do lado direito, lado U, quantos quadradinhos tem lá em cima? 3 quadradinhos. Então, por isso a gente diz que tem 3 unidades. Uma dezena com 3 unidades é o número 13. Aí já está pronto. Agora, embaixo, quantas barrinhas? 1 vai pôr o número 1 lá na casa do D. E quantos quadradinhos soltos? Tem 4 quadradinhos soltos. Uma dezena e 4 unidades, a gente fala que é o 14 ou 14. Os dois jeitos estão corretos, tanto 14 quanto 14. Lá em cima temos uma dezena e vai contar os quadradinhos da unidade. Vai formar o número 15. E por fim, uma dezena e 6 unidades. Vai registrar aí o numeral e escrever a palavra 16. A aula de hoje acabou. Espero que tenham aprendido muito bem a matemática. Um beijo, até amanhã e tchau!